1971. Aos poucos, o despotismo dos atos institucionais iam calando, uma a uma, as vozes que se insurgiam contra o regime militar através da censura, das cassações políticas, das prisões e do uso da força em suas mais variadas formas. Dia a dia, o Brasil ia se privando de suas mentes mais brilhantes, exiladas em outros países ou simplesmente impedidas de dar sua importante contribuição à nossa sociedade. No dia 14 de março de 1971, o corpo de Anísio Teixeira foi encontrado no fundo de um poço de elevador. Uma tragédia havia retirado do campo de luta um dos maiores defensores da educação, da cultura, das liberdades democráticas e do progresso técnico e científico de nosso país. Em 12 de julho de 1900, nasceu Anísio Spínola Teixeira, filho de Ana de Souza Spínola e Deocleciano Pires Teixeira. No amplo sobrado da Praça da Catedral, em Caetité, passou os primeiros anos de vida. Tendo cursado o primário e o secundário em colégios jesuítas, foi altamente influenciado pela atmosfera religiosa. Sua inteligência, brilhando em todas as áreas dos estudos, encantava os padres, que queriam, a todo custo, que ele fizesse os votos, tornando-se também um jesuíta. O padre Maier descobriu em mim a vocação do químico. O padre Zimmermann insistia que me tornasse matemático e físico. O padre Torrent via-me como um perfeito naturalista. O padre Ferreira desejava me entregue à criação literária. O padre Cabral queria-me apenas jesuíta. E este era também o desejo do jovem Anísio, dedicar-se à vocação religiosa. Um desejo tão forte que preocupava seu pai, Deocleciano, que havia planejado para ele a carreira política. Por isso, manda o filho para fazer os estudos superiores no Rio de Janeiro. Entendi que não devia partir para o Rio, sem vos deixar antes todas as razões por que tomei a resolução firme de entrar para a Companhia de Jesus. Anísio expõe seus argumentos, mas cedendo à vontade paterna, concorda em ir para o Rio. Este ano não tive a consolação de obter o vosso consentimento. Esperarei outro ainda. Em 1924, já bacharel em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, Anísio volta a Salvador para se candidatar a uma vaga na promotoria pública. Recomendado por seu pai, procura o governador Góes Calmon. Calmon, que já ouvira ótimas referências sobre Anísio, convida o jovem advogado para ocupar o cargo de diretor de instrução pública do Estado. Nascia assim o educador. Disposto a inovar e reformar, Anísio elaborou um amplo projeto para modernizar e ampliar o ensino na Bahia. O ensino brasileiro é um ensino quase só para a camada mais abastada da sociedade e sempre tendeu a ser ornamental e livresco. Anísio tinha uma preocupação constante com todos os níveis de ensino, dando prioridade à educação básica e à formação de professores. Já nessa época, para Anísio, a educação primária era a tarefa dos municípios. Em 1927,
Comissionado pelo governo da Bahia, Anísio Teixeira vai pela primeira vez aos Estados Unidos, a fim de observar a vida educacional naquele país. Em 1928, volta à América, a convite da Universidade de Colômbia, para fazer um curso de pós-graduação no Teachers College. A ambiência respirada na América, os contatos intelectuais e pessoais, a atmosfera antidogmática do ensino, as aberturas da pesquisa e da especulação filosófica, tudo isso conduziu a interpretar o mundo fora das 4 linhas da mística jesuítica. A aspiração religiosa teve ali o seu fim. Estou reconstruindo toda a minha filosofia, dirigindo-a para caminhos que me afastarão provavelmente até do próprio catolicismo. Em 1931, de volta ao Rio de Janeiro, Anísio fica noivo de Emília Teles Ferreira, Emilinha, moça que havia conhecido pouco tempo antes na Bahia. Querida, de propósito lhe escrevo neste papel transparente e leve. Vou daqui a pouco mandá-lo pelos ares para você. Quero assim leve e ligeiro, para dar-me a impressão de que é um pouco de asa, um pouco de espírito, um pouco de coração que lhe mando nesta tarde. Em maio do ano seguinte, casaram-se. E na agitação da capital da República, Anísio faz amigos que vão acompanhá-lo em sua vida e sua luta nos anos seguintes. Entre eles, Villa-Lobos, Monteiro Lobato, que Anísio conhecera nos Estados Unidos, e Fernando de Azevedo, um dos maiores educadores e estudiosos da cultura brasileira. Fernando, ao receberes esta, bota pra fora qualquer senador que te esteja porrinhando. Solta o pessoal da sala e atende o apresentado, pois ele é o nosso Anísio Teixeira, a inteligência mais brilhante e o maior coração que já encontrei nesses últimos anos de minha vida. A Revolução de 30 parecia trazer um ambiente propício à renovação. Dentro desse espírito, Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal, que estava à procura de um substituto à altura para o ilustre Fernando de Azevedo na diretoria de instrução pública, indica Anísio Teixeira para o cargo. Novas ideias sobre educação germinavam desde a década de 20, influenciada por correntes americanas e europeias. A Associação Brasileira de Educação, ABE, criada em 1924, abrigava grupos das mais variadas tendências e, desde o seu início, foi marcada por uma forte disputa entre os católicos tradicionais e os progressistas da educação. Os progressistas defendiam a implantação de uma escola para todos, ministrada pelo Estado, desvinculada de controle de ordens religiosas e sem ensino religioso. Por outro lado, uma parte dos católicos defendia a volta do ensino religioso nas escolas públicas. Eles queriam recuperar a influência na condução intelectual e moral da nação, perdida desde os primeiros anos da República. No efervescente ambiente político que se seguiu à Revolução, um grupo de intelectuais, do qual Anísio fazia parte, resolve lançar um manifesto, marcando sua posição sobre os rumos da educação e propondo diretrizes para os novos tempos. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinado em 1932, foi um divisor de águas entre educadores progressistas e conservadores. O manifesto preconizava a educação pública, universal, gratuita, obrigatória e laica. Pública, porque era administrada pelo Estado. Universal significava a mesma educação básica para todos. Gratuita, porque só assim todos teriam acesso ao mesmo tipo de educação. E laica, porque não privilegiaria nenhuma religião. Mas Anísio prossegue seu trabalho. Em 1932, funda o Instituto de Educação, que passa a formar os professores para a escola pública e parte, então, para o que seria o seu grande projeto, a implantação e organização da Universidade do Distrito Federal, a UDF.
A Universidade do Distrito Federal começa a funcionar em julho de 1935, nas dependências do Instituto de Educação. E lá estavam Afrânio Peixoto, Gilberto Freire, Josué de Castro, Portinari, Venâncio Filho, Villa-Lobos, lecionando ao lado de professores estrangeiros que Anísio contratara para as áreas que aqui não existiam. Apesar das reações, Anísio consegue promover uma reforma total no ensino no Distrito Federal, implantando as bases para um plano de educação integral. Mas em novembro, com a intentona comunista, é decretada a intervenção no Distrito Federal. O país fica irremediavelmente dividido. Quem não era integralista via-se acusado de comunista. Diante de tal quadro, os ataques a Anísio se intensificam e, sem outros argumentos para combatê-lo, acusam-no de esquerdista. Atualmente no Brasil não se pensa, cheira-se. Agora tudo cheira comunismo. Pressionado pelos que defendiam os interesses criados em torno dos colégios particulares, interesses defendidos também por uma parte do clero e por membros da hierarquia eclesiástica, Anísio Teixeira pede sua demissão. Procurei durante perto de 5 anos elevar a educação à categoria de maior problema político brasileiro. Dar-lhe base técnica e científica e inspirar-lhe o propósito de ser adequada, prática e eficiente, ao invés de ser acadêmica, verbal e abstrata. Esta luta se encerra com a onda reacionária que está submergindo o país. Perseguido, ameaçado de prisão, Anísio vai se refugiar no interior da Bahia, próximo à sua terra natal. No fundo deste sertão, o silêncio nos torna humildes e pequenos. Mata o tempo com caças e vaquejadas. E à noite, colo o ouvido no rádio e ouço as confusões do período de estupidez. Depois enterro-me nos meus livros e sonho com o futuro. Dedica-se então a traduzir obras para a editora nacional. É também neste período que nascem seus filhos. Entregue à família. Sinto-me enternecido pela vida. Sou hoje um homem que pode se entusiasmar sem se cegar, que pode dar sem se perder, que pode ver o extraordinário sem esquecer o cotidiano. A instauração do Estado Novo, dando início a um período de ditadura que se estenderia por quase 10 anos, afasta qualquer possibilidade de retorno de Anísio à vida pública. Ele vai então para Salvador e associa-se a seus irmãos, dedicando-se à mineração. A destruição material imensa será o menos. O pior é a sementeira do ódio. É o tipo de deterioração que uma catástrofe dessa natureza produz. Adeus jovialidade americana. Adeus saúde mental americana. Adeus delicados móveis morais. Adeus tudo que faz da civilização algo doce, calmo e pacífico. Mas se a guerra aumentava as angústias do humanista, ao mesmo tempo movimentava os negócios, nos quais ele mergulhava, tentando compensar suas decepções. Ando aqui procurando absorver-me em fazenda, bois e negócios. Mas a despeito do meu poder de adaptação, vou sentindo o cansaço de uma vida sem estímulos intelectuais, nem contatos inspiradores. O fato de Anísio Teixeira ter ficado anos no Brasil parado, afastado da ação pública, forçado a empregar seu gênio numa função de comércio, foi o que mais me deu a medida do fracasso que somos como povo e como país. Monteiro Lobato, Buenos Aires, 1946.
recebi uma carta do Julian Huxley convidando-me para ser conselheiro de educação da Unesco. Depois de 10 anos de enxotamento no Brasil, ver-me feito conselheiro de uma universidade do mundo é francamente um milagre de conto da carochinha. Anísio foi para Paris animado e confiante na utilidade de seu novo trabalho, mas não custou a se desiludir. Caro Lobato, amar a Unesco é uma coisa e casar com ela, outra. Com 7 meses de vida marital, ando triste e desconsolado. Nada me faz crer na Unesco de nossos sonhos. Sobrevoamos a cidade de Macapá, capital do território do Amapá, que faz parte da rota do Correio Aéreo Nacional. De volta ao Brasil, Anísio se preparava para embarcar para o território do Amapá. Havia conseguido a concessão para explorar uma das maiores jazidas de manganês do mundo, e aquela era a oportunidade para ele tornar-se definitivamente um homem rico. É quando recebe um telegrama de Otávio Mangabeira, governador da Bahia, convidando-o para o cargo de secretário de Educação e Saúde do Estado. Entre a fortuna e o sonho, Anísio escolhe o sonho. Aceita o convite. O que encontrei foi um professorado prostrado, por anos a fio de flagelos políticos e educacionais. Fim do Estado Novo. Anísio, na Bahia, novamente como secretário de Educação, retoma a luta pela escola pública laica e obrigatória, ampliando as matrículas na escola elementar e duplicando o número de escolas. A formação e treinamento dos professores é novamente uma de suas prioridades. Como sempre, Anísio seria atacado. As principais acusações eram que toda a sua obra, além de visionária, era demasiado trabalhosa, demorada e cara. Não é visionária, é custosa e cara, porque são custosos e caros os objetivos que visa. Não se pode fazer educação barata, como não se pode fazer uma guerra barata. Se é a nossa defesa que estamos construindo, o seu preço nunca será demasiado caro, pois não há preço para a sobrevivência. Só existirá uma democracia no Brasil quando se montar a máquina que prepara as democracias. E essa máquina é da escola pública. Mas sua obra mais exemplar foi a criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conhecido como Escola Parque, no qual coloca em prática os princípios educacionais que sempre defendeu. Neste Centro Popular de Educação, desejamos dar de novo à escola primária o seu dia letivo completo. Desejamos dar os seus 5 anos de curso, seus programas de leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e sociais e mais, artes industriais, desenho, música, dança e educação. Desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive inspirações, prepare realmente a criança para a sua civilização. Além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimente a criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive. A Escola Parque da Bahia foi inaugurada em 1950. A sua concepção de escola era tão inovadora que foi considerada um parâmetro internacional e divulgada pela Unesco em outros países. Anos 50. Getúlio volta ao poder. Anísio é convidado para dirigir a campanha de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, e logo depois aceita também a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, que tinha como uma de suas principais metas desenvolver pesquisas sobre os problemas educacionais da época. No gabinete do Ministro da Educação e Saúde, realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. O novo diretor do INEP, em seu longo discurso, traça o programa que adotará para o bom êxito dos trabalhos que lhe estão afetos, dizendo em meio à sua oração:
Não podemos fazer escolas sem professores, e muito menos improvisá-los. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade. Emilinha, que tinha ainda vivo na memória o sofrimento de Anísio quando fora perseguido por Getúlio, deixa de frequentar as solenidades e manifestações públicas. Um ato de protesto, mas também de carinho e solidariedade ao marido, a quem continua a dar todo o apoio. Nesse período está em discussão no Congresso Nacional uma nova lei de educação coerente com as necessidades de modernização do país. Anísio volta com força a lutar pela educação pública. Ainda durante sua gestão no INEP, Anísio cria o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, CBPE, que institucionalizava a pesquisa educacional no Brasil em torno da colaboração entre educadores e cientistas sociais, ramificando-se pelos seus centros regionais e contando entre seus quadros com nomes tão ilustres quanto Abigar Renault, Darcy Ribeiro, Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes, Gilberto Freire e outros. O CBPE transformou-se num grande laboratório de pesquisa, de formação de pessoal e de planejamento e correção dos rumos da educação brasileira. Nos anos 50, sua biblioteca foi considerada pela Unesco a mais importante da América Latina na área de educação. Com a morte de Getúlio e após a eleição de Juscelino Kubitschek, o país vive um período de normalidade democrática e otimismo. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular história. Novamente, se mobilizam políticos, intelectuais e educadores em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que tramitava no Congresso Nacional desde 1948. E, novamente, acirram-se as disputas entre progressistas e setores católicos sobre a questão do direito à educação. Para os católicos, a educação deveria ser escolhida pelas famílias, era tarefa dos pais. Já para os progressistas, a educação era responsabilidade do Estado. Em meio aos debates, Anísio publica, em 1957, o livro Educação Não é Privilégio, em torno dos pontos polêmicos em disputa, no qual faz um balanço de sua vida como educador, reafirma sua opção e luta pela escola pública, comum, gratuita e oficial. Mais uma vez, defende a necessidade de uma nova política educacional no país, integradora, capaz de promover a educação comum, destinada à formação do cidadão e da democracia. Anísio é violentamente atacado na imprensa, principalmente nos artigos escritos por Carlos Lacerda e Gustavo Corsão. Defenderá o senhor realmente, como defendo eu, a liberdade do ensino ou a transferência a outro senhor, a igreja? Em 1958, bispos e arcebispos do Rio Grande do Sul insurgem-se contra Anísio, por considerarem a escola pública e comum, amplamente caracterizada no livro Educação Não é Privilégio, um caminho aberto para o comunismo. Redigem, então, um manifesto, atacando suas ideias e, por fim, pedindo que o demitam. Era a velha guerra dos partidários da escola particular contra a escola pública, das escolas religiosas contra a escola laica. Já é dado como certo o seu afastamento do cargo quando uma reação surpreendente vem mudar o rumo das coisas. Manifestos de centenas de professores, moções firmadas por dezenas de instituições das mais prestigiosas, abaixo-assinados de cientistas do maior renome, de escritores e intelectuais nacionais mais representativos, inclusive católicos, foram endereçados à imprensa e ao governo. Inicia-se, então, na vida cultural brasileira, de um extremo a outro do país, um dos mais belos e eloquentes movimentos de solidariedade e protesto de que entre nós há memória. Solidariedade ao diretor do INEP e protesto veemente contra sua demissão. O presidente Juscelino decide manter Anísio no cargo. O movimento em seu apoio acabou unindo uma vez mais os educadores que lançaram em seguida um importante documento.
um manifesto dos educadores, que vinha assinado pelos nomes mais importantes ligados à educação no Brasil. Entre eles, o mais recente amigo e colaborador de Anísio, que iria acompanhá-lo nas próximas lutas, Darcy Ribeiro. Algum tempo depois, os dois estariam embarcando juntos na maior aventura de suas vidas, a criação da Universidade de Brasília. A ideia era fazer ali a melhor experiência educacional já empreendida na América Latina. Uma universidade cuja missão fundamental era de criar a cultura brasileira, de estudar os problemas nacionais e de contribuir para o avanço do conhecimento humano através do desenvolvimento da pesquisa. A universidade, como instituição de cultura, deverá estar na encruzilhada do presente. Ela não se constitui para isolar da vida a cultura, mas para trazê-la para a vida e torná-la a mestra da experiência. Os seus problemas serão os problemas de hoje. A lei que a instituía foi aprovada pelo presidente João Goulart, então no governo, e em poucos meses ela começou a funcionar. O Brasil ainda é aquele mesmo país de que Nabucco dizia faltar solidez para desenvolverem-se raízes. As coisas aqui nascem, mas não pegam. Com o golpe militar, a Universidade de Brasília, concebida com a intenção de se tornar a melhor experiência educacional da América Latina, foi atingida pela repressão e muitos de seus professores e alunos perseguidos. Seu reitor, Anísio Teixeira, mais uma vez alvo de ataques e calúnias, teve que deixar o país. Anísio volta então à América, convidado pelas universidades de Colômbia e da Califórnia, onde é recebido com todas as honras. Querido Paulo, aqui estamos, Emilinha e eu, desde setembro, num semi-exílio, semi-voluntário, semi-compulsório, o que corresponde à semi-confusão brasileira. Não desejava deixar o país, mas fui aconselhado a fazê-lo. Mas os tempos eram outros e a recente campanha americana no Vietnã apontava para um futuro sombrio. Todas as esperanças nascidas com os gregos de que o saber produziria virtude falharam. E o saber apenas fez o homem mais terrível em suas velhas paixões de domínio e onipotência. Em 1967, Anísio está de volta ao Brasil. Absolvido pela justiça das acusações que lhe fizeram em 64, Anísio pôde retornar à vida pública, reassumindo o cargo de conselheiro que ocupava no Conselho Federal de Educação, onde continua sua luta. Retoma também sua colaboração na Companhia Editora Nacional, como escritor e tradutor, e assume o cargo de consultor na Fundação Getúlio Vargas. Um dia, em fevereiro de 1971, parou um carro à porta de seu sítio em Itaipava. Um grupo de amigos, os acadêmicos Hermes Lima, Afrânio Coutinho e José Honório Rodrigues, vinha convencê-lo a candidatar-se à Academia Brasileira de Letras. Anísio, fiel ao feitio, recusou, mas os amigos acabaram por convencê-lo. Anísio candidatou-se finalmente à vaga e sua eleição já era dada como certa. Seu nome volta às manchetes dos principais jornais do país. Como era praxe entre os candidatos à academia, Anísio marcou uma visita a Aurélio Buarque de Holanda. No dia 11 de março de 1971, deixou a Fundação Getúlio Vargas, onde trabalhava, e dirigiu-se ao prédio do acadêmico, que morava próximo. Vão desaparecendo os pensadores utópicos, que têm o gosto pelo pensamento largo e generoso e uma atitude de confiança no homem. Se fortalecermos a confiança no indivíduo, se o estimularmos a pensar e refletir, então sim, teremos restaurado as condições para progredir sem complacência, sonhar com eficácia e esperar com lucidez. Se puder ser este o sentido da caminhada humana,
ele terá de se formar primeiro na mente e na imaginação dos mestres e educadores. Os professores e a escola hão de ser os pioneiros na conquista do verdadeiro poder material e humano sobre a vida neste planeta. Professores de civilização, temos todos de reaprender o sentido desse termo e nos fazermos mestres de urbanidade, de candura e de independência, de tolerância e de saber, em um mundo que será cada vez mais digno do homem.